Vamos abrir as nossas Bíblias então. Em Atos capítulo 16, versículo 6. Amém? Atos 16, 6. Diz o seguinte: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Amém? Meu telemóvel apagou aqui a luz. Ok. Então nós vemos que Paulo estava aí para onde? Frígia. E o Espírito Santo impediu ele de fazer o quê? De anunciar a palavra. Então eu quero falar nesta manhã, e o tema dessa mensagem é impedidos pelo Espírito. Quando nós lemos isso, nós pensamos, mas o que aconteceu com Paulo? Como que o Espírito Santo impediu ele de anunciar a palavra naquele lugar? Eu vou ler de novo. E percorrendo a região da Frígia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pegar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, o Espírito Santo não permitiu. Mas o que aconteceu, será? Será que caiu algo na frente deles? Será que alguém se levantou? O que aconteceu para ele ter impedido, para o Espírito Santo ter impedido? Como foi isso? Estava a meditar sobre isso, e talvez Paulo apenas não tenha sentido paz em continuar. Apenas ele estava a caminhar, e de repente o Espírito Santo falou: não é por aqui. Então, como uma coisa normal, com um relacionamento pessoal tão forte com Deus, ele, ok, então eu não vou por aqui. E se calhar eles insistiram, e depois ele entendeu que não. Então para ele, pode ter sido isso considerado ter sido impedido pelo Espírito. Ser impedido pelo Espírito Santo deve ser algo normal nas nossas vidas. Quando nós nos convertemos, quando estamos naquele primeiro amor, o nosso coração dói com frequência. Eu vou pecar, eu vou fazer alguma coisa. Não, o Espírito Santo está a fazer o quê? Está a nos impedir. Mas de repente nós continuamos a caminhada, e quando lemos aqui que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo, nós falamos assim: uau, ele foi impedido, que coisa! Ser impedido pelo Espírito Santo tem que ser algo normal na nossa vida. Tem que ser algo, não é banal, mas natural até. Recebemos orientações, nosso coração doer, o Espírito não nos deixar no nosso dia a dia. Claro que pode ter sido alguém e ter segurado Paulo, e Paulo, Deus está a falar que não é para seguir, mas pode ter sido só uma voz suave. Partilhava esses dias com um amigo, que quando nós chegamos, nós começamos, como eu falei, com 20 jovens, e depois subiu para 40, depois subiu para 60, e o propósito era dar lanche para eles também, e quando chegou em 100 jovens no futebol, eu falei: acabou,
fechou a porta. Não mais, não dá. A comunidade é pequena. E o Espírito Santo me impediu. O Espírito Santo falou ao meu coração: você vai aceitar todos que eu trazer. Cada um que trazer sou eu que estou a levar. Hoje são 200, nós temos conseguido dar lanche e apoio a todos, mas humanamente não era possível, porque a comunidade pequena, o campo é de futebol de 5, 200, muitos grupos, não é? Mas ninguém teve que gritar, ninguém teve que falar, e às vezes é assim que o Espírito Santo faz. E nós vemos que Paulo foi impedido pelo Espírito, e depois dele ter sido impedido, o que aconteceu? Versículo 9: à noite sobreveio Paulo uma visão. Então, às vezes nós queremos ter uma visão de Deus, nós queremos ter a orientação de Deus, mas nós não queremos ser impedidos pelo Espírito. E às vezes, antes de recebermos a visão, nós precisamos estar habituados e ter esse relacionamento para sermos impedidos pelo Espírito. Talvez, antes de uma grande visão, venham muitos impedimentos do Espírito. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, impedidos pelo Espírito. E apenas uma ou duas áreas que eu quero falar nesta manhã, sobre ser impedido pelo Espírito. Áreas que são fundamentais, nós sermos impedidos pelo Espírito. A primeira área, vamos abrir em João 6, versículo 60. É preciso nós sermos impedidos pelo Espírito. Vamos ler primeiro, que é sempre bom suspenso, né? Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, aqui Jesus estava a falar o quê? Que eu sou o pão que desceu do céu, que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ver o reino de Deus. E eles começaram a falar: duro é esse discurso, quem pode ouvir isso? Sabendo, pois, Jesus em si, que os seus discípulos murmuravam, dizendo: disto disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vem comigo. Os discípulos estavam ali escandalizados, e Jesus falou assim: isso vos escandaliza? O que será então, se vocês virem o quê? O Filho do Homem subir aonde primeiro estava? O que isso quer dizer? Qual é a ligação disso? O que Jesus estava a dizer? Jesus estava a dizer: isso vos ofende? Não entenderem uma coisa vos deixa ofendido? Como vocês vão poder chegar até o fim, até o momento que eu vou subir? Vocês vão ter que passar por muito mais coisas que essa. Vocês vão ter que ser provados de uma maneira... O que? Eu falar isso, que é preciso beber do meu sangue, comer da minha carne, vos ofende? Vocês vão ter que passar por muito mais coisas. Como vocês vão chegar lá até o final, onde eu vou subir? Deus quer que o Espírito Santo nos impeça de ficar ofendidos. Deus quer. O Espírito Santo quer nos impedir de ficar ofendidos, de ficar escandalizados. Se nós ficarmos escandalizados com coisas pequenas que nós não entendemos, como, pois, vamos passar pelas grandes? Como, pois, vamos ver grandes milagres? Como, pois, vamos ter muitas pessoas? Como, pois, vamos passar por situações que vai ser preciso ainda mais amor, ainda mais caráter, mais capacidade de não ficar ofendido? O Espírito Santo quer nos impedir de ficar ofendido. Essa é a primeira área. Vamos abrir em Juízes capítulo 6.
Há um comentário sobre esse versículo, né, enquanto vocês abrem em Juízes o quê? Capítulo 6, por favor, versículo 12. Há um comentário sobre esse versículo que diz assim, uma tradução: ele disse-lhes: isso vos ofende, ou vos atribula? Vós não podeis superar isso, não conseguem entender isso, senão como serão capazes de digerir algumas outras coisas, ou reconciliá-las em sua mente, que são menos conhecidas e mais inesperadas, e irão parecer ainda mais surpreendente à primeira vista. Amém. Juízes capítulo 6, versículo 12, acho que eu já li isso aqui, mas já faz muito tempo, pelo menos mais de 10 meses faz. Juízes 6,12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Havia uma crise, havia uma dificuldade, acho que quase todos conhecem a história de Gideão, e de repente o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala assim: o Senhor é um anjo, e fala: o Senhor é contigo, homem valoroso. E o que Gideão responde? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos medianitas. Então, o anjo vinha com a resposta, o anjo vinha com a provisão, imagina um anjo, imagina lá um anjo aparecer, e olhar para nós e falar: ô mulher valorosa, ô homem de valor. Mas Gideão, escandalizado com aquilo que estava a acontecer: mas se o Senhor é comigo, por que isso tudo me aconteceu lá atrás? Eu não tenho resposta para tudo, eu não entendo tudo, como que isso é? Gideão estava escandalizado, Gideão estava ofendido, e se não fosse a muita paciência que o anjo tivesse, porque o anjo continuou a insistir: vai, e ele continua: mas eu sou o mais pobre, vai, mas eu sou o menor. Se fôssemos um de nós, tínhamos falado: fica então, Deus te abençoe, eu vou, né? Sim ou não? Né? Mas com a misericórdia, com o amor de Deus. Mas a verdade é que Gideão estava paralisado por causa de não ter entendido tudo o que aconteceu. Estava ofendido por não entender. E a ofensa dele, meus irmãos, não era por causa da economia. A ofensa dele não era por causa que, para além da necessidade, a principal ofensa dele, ele relatou na primeira ocasião. A ofensa dele era espiritual, a ofensa dele era com Deus, a ofensa dele era com a igreja. Mas se tudo isso nos aconteceu, se o Senhor é assim, por que nos sobreveio isso? Mas se é verdade isso que meus pais falaram, a geração antiga falou, por que está acontecendo tudo isso? Estava por em causa ali tudo, estava completamente ofendido e paralisado. O Espírito de Deus quer nos impedir de ficar nessa posição. E quer que nós aprendamos a deixar aquilo que nós não entendemos de lado e seguir em frente. Se nós vamos ter que aprender a lidar com essas ofensas para experimentar coisas novas, para chegar até o final e ver o Filho do Homem voltar de onde primeiro veio. Nesse caso, nós não vamos ver ele voltar de onde primeiro veio, nós podemos ver ele descer de onde ele já está. Mas nós sabemos que para nós chegarmos a esse lugar, nós precisamos continuar. Nós precisamos lidar com coisas ainda mais difíceis do que temos lidado até agora. Se nós queremos avançar, se tu queres experimentar novas coisas, tu vais ter que aprender a lidar com outras coisas que vão acontecer. Outras coisas vão acontecer e vão continuar a acontecer. E tu não pode se escandalizar com isso.
tu vais ter que continuar. Amém? Essa é a primeira parte que eu quero falar. O Espírito Santo, para termos uma visão, o Espírito Santo vai ter que, na minha opinião, nos impedir de algumas coisas. E uma delas é de ficar escandalizado, é de ficar ofendido, é de ficar paralisado. Segundo ponto, vamos abrir em... já estamos em Juízes? Vocês estão em Juízes? Juízes 7:2. Vamos continuar em Gideão. Aleluia. Amém? Estão entendendo o meu português? Eu não sei qual é a minha nacionalidade hoje em dia. Juízes 7:2 diz assim: E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então vamos continuar aqui na história de Gideão. Gideão continuou pela misericórdia de Deus, mas chegou a uma altura, ele continuou, e ele viu coisas mais difíceis do que aquilo que ele não estava a entender, com certeza. Depois daquilo, Gideão teve que derrubar o altar do seu pai, e teve que fugir do seu próprio pai, e ele começou a aprender a não se escandalizar, a aprender a não ficar ofendido e continuar. Mas chegou numa altura que mesmo a lutar contra muitos, o exército inimigo era muito grande, o exército de Gideão ainda tinha bastantes pessoas. Eu sabia os números de cor dos exércitos, nesse momento eu não lembro. Alguém sabe aí? 22 mil, quem tinha 22 mil? 32 mil, Gideão, e os outros? Ninguém sabe? Alguém sabe? Eu já soube, agora eu não sei. Ok, então Gideão tinha 32 mil, não é? E os outros eram muito mais, mas o Senhor olhou para ele e falou assim: é muita gente que está contigo. Se eu dar a vitória dessa maneira, vocês vão pensar que ganharam por quê? Porque a vossa própria mão livrou. Então Deus teve que impedir deles irem daquela maneira, porque senão eles iam achar que a própria força deles. Apesar de todo o processo, apesar de estarem escravos serem de alguma maneira escravizados, ou terem derrota há mais de 7 anos, apesar de todo esse processo, eles estão a ver o anjo aparecer, eles estão a ver Deus fazer milagres, eles estão a ver algo acontecer, mas mesmo assim, se eles fossem para a batalha daquela maneira, eles iam achar que a própria mão deles tinha dado a vitória. Então, nesse caminho, Deus teve que falar assim, que não, vocês não podem ir com todos esses. E na nossa vida também é assim. Nós começamos, nós vemos o livramento de Deus, nós vemos o poder de Deus, nós vemos que Deus fez coisas maravilhosas, mas chega ali numa altura no meio, que nós corremos o risco de achar que a nossa própria mão está nos libertar. Podemos achar que a nossa própria mão está a dar-nos a vitória. Tiago, não, nós acreditamos em Deus. Eu sei, Gideão também tinha noção de Deus, Deus estava a falar. Mas nós temos que, em cada situação, ter a noção que é Deus que nos livra, que é a mão de Deus que nos livra. Então, esse é o segundo ponto que eu creio que o Espírito Santo quer nos impedir de acharmos que a nossa própria mão nos livra. Que a glória, não é a glória, porque a glória é um chavão, não é? Não podemos nos gloriar, a glória é de Deus, e se formos perguntar em alguma vez da nossa vida, nós sempre, não, eu nunca me gloriei, a glória sempre é de Deus, mas na prática eu acho isso mais prático, achar que a nossa própria mão pode nos livrar. E às vezes, Deus permite que nós passemos por algumas situações, para entendermos que foi completamente Ele.
Ele, no fim das contas, foi para essa guerra com 300, ele tinha 32, já precisava de um milagre. Agora imagine você ir com 300, e ainda o Senhor pediu para eles irem a louvar a Deus. Lá atrás, se Gideão não aprendesse a se escandalizar lá, não se escandalizar lá atrás, o que ia chegar aqui, o que ele ia ficar completamente escandalizado, ia ficar completamente paralisado. Isso vos escandaliza? Como vocês vão chegar até o final? Meus irmãos, pequenas brigas, dificuldades, falta de tempo, não sentimos o fluir que achamos, isso tudo vos escandaliza? Isso vos ofende? Como que nós vamos chegar até o final? Amém? Ok, agora eu voltei para trás, mas no ponto 2, muitas vezes Deus precisa fazer algo para nós lembrarmos que é a mão dele. Eu quero que você pense, o que você tem passado? O que tem acontecido? Agora voltei o brasileiro, você. O que você tem acontecido? O que tem acontecido na sua vida? Por que você tem passado? Lá em Êxodo, não vamos abrir, mas lá em Êxodo 14, se eu não me engano, 4 ou 4:14. Êxodo 14:4, nós vemos que Deus endureceu o coração de Faraó, propositalmente para ele ir atrás do povo, para depois ele ser glorificado. Deixa eu perguntar, na sua vida, quem Deus tem endurecido o coração? Quais têm sido as dificuldades que você tem passado? Dificuldades no trabalho, dificuldades no mundo, nas amizades, na escola. Qual tem sido a situação difícil que parece que Deus tem endurecido corações? Tem endurecido corações nas entrevistas de trabalho, talvez. Tem endurecido o coração. O que Deus quer falar através disso, meus irmãos? Talvez o que Ele quer dizer é que você tenha clareza que é a mão dEle que te dá a vitória, que é a mão dEle que te livra. Provérbios 3:5 vai dizer o quê? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoie, não te estribes no teu próprio entendimento. Outra tradução vai dizer, não se apoie no seu próprio entendimento. Essa semana Deus me corrigia forte e feio. Essa semana Deus falou comigo e puxou minha orelha. E falou, Tiago, você tem que confiar no Senhor de todo o coração. Você não tem que achar que já sabe fazer as coisas. Você não tem que achar que já sabe falar, que já sabe mostrar como elas são. Você pode ter melhorado, você pode ter evoluído, mas você tem que confiar em mim totalmente. Meus irmãos, você pode ter evoluído profissionalmente, você pode estar melhor, você pode estar mais maduro, você pode, tudo isso, mas a cada dia, quando você se coloca diante do Senhor, nós temos que lembrar que é o Senhor que dá, é o Senhor que livra, é o Senhor que faz. Nós não podemos nos dar o luxo de não orar todos os dias, nós não podemos nos dar o luxo de não fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido. O que o Senhor... Eu estou falando isso porque essa semana eu lembrei uma coisa que o Senhor me pediu e que eu tenho me dado o luxo de não fazer. Não é que eu não tenho feito totalmente, mas da maneira que Ele pediu, com a exatidão que Ele pediu, eu não tenho feito, tenho me dado luxo. Tiago, não te apoies no teu entendimento. Confia, então é muito bonito nós falarmos, eu confio, mas na prática, o que o Senhor tem te pedido? Para além a Bíblia fala de uma maneira direta, mas quais são aquelas coisas que o Espírito Santo falou de uma maneira específica da tua vida? Acorda aquela hora para orar, a partir de hoje, tem tempo com a família dessa maneira, tem tempo com o teu marido, com a tua esposa dessa maneira, trata o teu filho assim, tem esse tempo com o teu filho assim.
O que são aquelas situações que no passado o nosso coração doeu e nós nos ajustamos, mas hoje em dia nós nos damos o luxo de não fazer. Por quê? Porque começamos devagarzinho a confiar na nossa maneira, no nosso entendimento, na nossa maneira de fazer. Eu não preciso acordar às 5h30 como o Senhor me pediu, eu oro a seguir o almoço, eu oro antes de dormir. Mas não foi isso que Ele pediu. O que Ele pediu para você especificamente? Porque há uma palavra para todos, mas há uma palavra rema. E nessa palavra rema, muitas vezes, nós nos descuidamos. E eu creio que hoje, o Senhor quer lembrar cada palavra rema que Ele tem falado para cada um de nós. E hoje Ele tem falado, creio que Ele está a falar, não te apoie no seu próprio entendimento, confia totalmente. Paga o preço que tem que pagar. Faz aquilo que eu falei. Porque, se não, por mais que nós falamos assim, não, glória a Deus, toda a glória é de Deus, eu não me glorio. Na prática, nós estamos a falar assim, eu sei como fazer. Eu confio no Senhor. Né? Aqui eu estou a confiar no Senhor totalmente. Mas aí eu começo, né, me apoiar, o quê? Está aqui o meu entendimento, né? Abre lá, Provérbios 3:5. Tu olhar o Mateus e ia falar Mateus 3:5. Provérbios 3:5, por favor. Para terminar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribes, apoie, né? Então, eu estou aqui nesse lugar de confiança e estou a depender do Senhor. E por mais que as coisas estão correndo bem, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Porque é Ele, eu tenho que confiar, é Ele. Eu tenho que confiar não um pouco, mas de todo o meu coração. Mas no meio da caminhada, eu começo a me encostar no meu entendimento. Porque eu já começo a saber como as coisas funcionam. Porque eu já começo a não fazer e pela misericórdia de Deus as coisas continuaram a dar certo. Então qual é a tendência humana, né? Começamos a nos apoiar mais. Depois, começamos a nos apoiar mais. É assim ou não é? Estou falando alguma coisa que não é verdade, meus irmãos? É natural, é em tudo. Quem é chefe ou é dono de empresa ou tem colaboradores, sabe como é que é. Temos que de vez em quando dar umas achegas, por mais que está tudo bem. Não é que os funcionários, onde eu me incluo como fui funcionário, mas começamos a nos acomodar, ninguém fala nada, está tudo bem, chego 2 minutos atrasado, está tudo bem, vou. Eu creio que hoje Deus quer nos lembrar cada palavra específica que Ele tem nos falado, para nós zelarmos por essa palavra, para nós mostrarmos para Ele que confiamos nele de todo o coração. Ele quer nos impedir nesta manhã, Ele quer lembrar que Ele nos impede de nós confiarmos no nosso braço, Ele nos impede de nós nos gloriarmos, Ele nos impede de confiarmos na nossa própria mão. E não que Deus não dê visão antes de nos impedir, mas no caso de Paulo, nessa situação, ele primeiro impediu, e depois ele trouxe uma visão. Ele trouxe um sonho profético. Mas primeiro Paulo teve que estar sensível e teve que se permitir ser impedido pelo Espírito. Então talvez você também esteja a clamar, Deus, eu quero uma resposta, eu quero uma orientação, eu quero uma visão, eu quero saber. Eu quero andar para frente. Mas talvez a resposta não esteja necessariamente no andar para frente, mas esteja no não andar para frente, em ser impedido em várias coisas, para depois Deus trazer a visão, trazer a revelação, e aí poderes dar passos nessa visão. Amém? Amém, meus queridos.